leitor do Bem News, começamos aqui mais um fato e opinião. Esse é especial, um especial aí de final de ano, que nós vamos fazer, né, Henrique, um balanço de algumas pessoas, né, da política que se destacaram no ano de 2019. Os mais polêmicos e mais noticiados. Os que mais movimentaram aí também, né? O jogo político tá... Obrigado pela parte que me toca. Tá vendo? E já apresentando, então, o secretário de Saúde daqui de Salvador, Léo Prates. Tudo bem, Léo? Tudo bem, boa noite, Juliana, boa noite, Henrique. Satisfação imensa estar aqui. Eu tenho um histórico aqui de Léo, né? Ele que começou na política aos 12 anos de idade, no Grêmio Estudantil, né? Ele já foi vereador, já foi presidente da Câmara Municipal de Salvador, foi eleito deputado estadual em 2018, assumiu o cargo de deputado por apenas 2 dias, ficou um pouco insatisfeito, foi designado a secretário municipal de combate à pobreza da Prefeitura de Salvador e foi também alçado, então, a secretário de Saúde de Salvador. E hoje é um dos nomes aí que movimenta esse grupo político e que dá o que falar aí para as próximas eleições municipais. Léo, toda a sua trajetória política praticamente foi dentro do Democratas. Hoje você sai do Democratas, se desfilia do partido, vai para o PDT e eu quero saber como está esse seu coração. Primeira coisa, só você falou esse currículo aí, até eu fiquei assustado. Eu tenho 41 anos de idade só, certo? Até eu tomei um susto aí do tamanho, mas eu agradeço muito a Deus, ao povo de Salvador e ao prefeito Assemineto, a todas essas oportunidades que tive. Veja, primeiro que é preciso se falar sobre história. Você estava falando sobre minha história. Vocês sabem, eu venho de uma família muito vinculada a movimentos de esquerda. Eu sempre digo que se eu fosse odiar quem pensa diferente de mim, eu tinha que odiar meu pai e meu padrinho, que são as 2 referências masculinas que eu tive na minha vida. Meu pai odeia futebol, então era meu padrinho que me levava para assistir os jogos do Bahia aí, do Glorioso. E aprendi a divergência dentro de casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro é que eu entrei para o Democratas pelas mãos do prefeito Assemineto, a quem tenho como amigo, como irmão, e como disse a vocês, na minha bússola é um dos nortes. Então esse norte permanece, esse é um princípio, eu permaneço no grupo político do prefeito Assemineto. Só que o que eu estava brincando com alguns amigos meus hoje? Eu acredito que eu sou aquele filho que estava tendo divergências com seus pais dentro de casa e que agora vai buscar a sua própria casa. Não sei se será o PDT, você está aí querendo fazer uma pegadinha comigo com sua experiência, mas você não sei. Eu primeiro, humildemente, aguardo a decisão judicial. Nós respondemos à jurisprudência, eu já até vi matérias em outros sites, já arrefecido aquele calor do primeiro, porque ali no meu processo judicial estão apenas os fatos, quer dizer, matérias jornalísticas que saíram em várias reportagens, colocando a minha posição e a divergência que houve, que é também democrática. Eu não critico ninguém pessoalmente, eu faço amigos. Você sabe que uma das minhas grandes virtudes é conseguir transitar mesmo entre aqueles que pensam diferente de mim. Então, foram divergências, inclusive públicas, não tem nada inventado ali, tem as divergências que estão no processo. Isso alega perseguição, que tipo de perseguição? Não, veja, aí é isso que eu quero traduzir com muita clareza. Houve divergências em várias questões e o partido entendeu que realmente me deu uma carta de anuência. Eu agradeço ao presidente Paulo Aze, ao ex-presidente Geraldo Rocha, me deram a carta de anuência, entenderam o meu momento como um partido que eu tenho uma ampla consideração, e aí me deram as condições, nós respondemos à jurisprudência, o processo é muito bem embasado. Veja, você está trazendo termos que são jurídicos. Para mim, o que coloca claramente foram divergências, inclusive, de pensamentos, que são públicas. Eu, inclusive... Dá um exemplo pra gente. Eu inclusive, pedi, inclusive, à Justiça, segredo de justiça. Não sei como vocês tiveram acesso, porque o Bocão News foi o primeiro a ter acesso. Estava em segredo de justiça, por isso que não há, no meu coração, nada que não seja gratidão ao Democratas. Eu só acho que é igual àqueles momentos na vida que a gente realmente, cada um tem que seguir o seu caminho, no sentido ideológico, mas continuaremos aliados, porque o nosso norte é o mesmo, é o grupo político do prefeito Assemineto. E divergências várias, por exemplo... eu me lembro que eu fui exigir
a votação de uma sessão especial em homenagem a Che Guevara, não sei se vocês se lembram desse episódio. Aí naquela sessão eu fui muito criticado por alguns vereadores do Democratas quando eu queria só cumprir um compromisso que tinha feito com várias pessoas. Eu acho que na minha trajetória política o cumprimento da palavra é uma marca que eu tenho dessa trajetória. Então assim, não há nada de pessoal, muito contrário, pelo contrário, construí amigos dentro do Democrata, continuam pessoas que eu respeito. Agora no campo político realmente foi ficando cada vez mais difícil a convivência, vamos dizer assim, no sentido de ter, eu acho que você pode conviver com o diferente, certo? Mas você pode buscar convergências com as pessoas que pensam diferente de você e deve ser buscada essa convergência. Eu não acredito na política do ódio. Mas sua casa própria tem que ser aquele seu lugar que você tenha mais identidade e eu, com certeza, nessa nova filiação, buscarei aquele partido que eu tenha mais identidade ideológica. Agora, esses fatos que você relatou, eles já vêm, né, de fato de 2 anos, por exemplo. Você falou uma divergência que eu dei um exemplo, Henrique. O próprio apoio a Ciro Gomes, vocês sabem que eu publicamente defendi, não é uma coisa de agora, e fui criticado à época por alguns membros do Democratas. Então, não há nada inventado. Nesses 2 anos, realmente, algumas divergências começaram a aparecer e a gente entendeu que esse momento realmente era um momento adequado para eu buscar outra casa para morar, mas continuar aliado aí do prefeito ACM Neto, a quem tenho gratidão e respeito. É isso que eu ia te perguntar. Nesse momento, prestes a uma eleição municipal, vocês encontraram, coincidentemente, este momento para você mudar, sair do Democratas, mudar de partido e fazer toda essa movimentação? Esse foi o momento. Isso é uma pergunta ou uma resposta? É a primeira coisa, porque ela colocou tudo aí e já respondeu. Não, veja, Juliana, as reflexões também, para quem é político, por exemplo, você só pode refletir se você está vivo, né? Isso é uma coisa básica. As reflexões para uma política, lógico que as eleições trazem para qualquer político uma reflexão. Você faz uma reflexão do caminho que você quer seguir, por exemplo. Em 2022, eu gostaria de apoiar Ciro Gomes. Essa é uma coisa, porque foi um fato histórico que eu quero reparar da minha defesa de 2018. Então, lógico que as eleições para qualquer político, o nascedouro de um político, vamos dizer, é disputar uma eleição, né? A gente estava falando da vida. Então, lógico que a eleição traz essa reflexão para mim, certo? Mas não é só isso. Veja, eu não entrarei em nenhum partido para disputar uma eleição. Eu entrarei num partido para fazer uma construção coletiva, como fiz em qualquer partido. Sei que o Democratas me ajudou muito, mas sei que ajudei o Partido Democratas também. Eu não sei se vocês se lembram, em 2012, o Democratas ficou sem nenhum vereador na cidade de Salvador. E, sob a liderança do prefeito ACM Neto, a gente conseguiu reconstruir naquela eleição, eleger 3 ou 4 vereadores, não me recordo bem o número, que foi eu, em 2012, foi Tinoco, não me recordo agora quem foi os outros vereadores, mas foram 3 ou 4 vereadores que nós saímos de zero naquela eleição e fizemos a reconstrução do Democratas em Salvador. Então, tenho a exata noção que eu tenho uma história, e essa história não vai ser apagada, jamais, e nem eu quero apagar. Agora, nesse momento é melhor para nós que cada um esteja dentro de um espectro político, dentro do mesmo grupo, porque, veja, o que eu admiro do grupo político do prefeito ACM Neto é que ele é extremamente heterogêneo. E isso é bom, se faz a disputa das ideias dentro do grupo político, claro que cada um com seu respeito, lhe dou como exemplo. Poxa, ideologicamente, há uma diferença muito grande entre o PV e o DEM, e nós conseguimos fazer uma aliança histórica em 2012 entre PV e DEM. Então, nós precisamos ter essa reflexão e esse oxigênio. Outros grupos são heterogêneos, o próprio grupo do governador Rui Costa é heterogêneo. O PT pensa de uma forma, o PSD e o PP de outra, né? Isso é positivo, você fazer esse debate de ideias interno dentro dos grupos. É necessário para reoxigenar a democracia. Pelo que estamos entendendo, então, o senhor sempre foi de esquerda e agora discorda do DEM, que é de direita? Ele agora fez toda uma reflexão e ele pergunta e ele responde. É uma democracia essa entrevista aqui. Deixa eu lhe falar, não, eu sou um político de centro. Eu acho que é perfeitamente plausível e deve ser tentado sempre você construir um desenvolvimento econômico junto com o desenvolvimento social.
mas sempre vendo uma coisa, não existe economia sem as pessoas. O foco do desenvolvimento tem que ser pessoas, e não só você olhar números e economia, certo? Então, esse seria o objetivo do prefeito ACM Neto, então, reformular esse grupo político dele hoje, né, que se concentra em direita e e movimentar um pouco com partidos de centro-esquerda, ou centro-esquerda e de esquerda. Só para falar uma coisa aqui. Como o PCdoB, é porque você transitou em alguns partidos como o PCdoB, almoçou, né, com alguns Não só almocei, eu militei no movimento estudantil. Veja, eu militei no movimento estudantil, eu militei na causa da pessoa com deficiência, como secretário de Proposição Social, me aproximei do movimento da população de rua, fizemos juntos, porque isso não foi só eu como gestor, o maior programa social da história de Salvador voltado à população de rua, porque eu acredito nisso, eu volto a dizer, que é o foco nas pessoas. E eu queria dar um testemunho aqui, que às vezes até assim, vocês se colocam, como por exemplo, o prefeito ACM Neto fala, aqui se segue. Não funciona dessa forma. Inclusive, nos bastidores dizem que esse movimento de sua saída do DEM é um movimento jogado em conjunto com a ACM Neto. Com o prefeito. Peraí. Só para colocar bem claro. O prefeito, inclusive, colocou com bastante clareza à imprensa. A decisão é minha. Eu vou ao prefeito sempre como conselheiro. O prefeito, eu sempre brinco com ele que o prefeito, enquanto a gente jogava a bola, o prefeito crescia nos corredores de Ondina. Então, para mim, da minha geração, é a pessoa que tem, além da gratidão que o torna, já o credencia como uma referência, um profundo conhecedor da política baiana dos últimos 30 anos, vamos dizer, quando ele tinha consciência política. Então, o prefeito é realmente, sem sombra de dúvidas, um conselheiro e um orientador. Não está se negando isso. Mas o prefeito, justiça se faça, diferente, até muitas vezes da imagem pública que é colocada, o prefeito pondera, coloca os prós e os contras, mas a decisão é de Léo Prates. A decisão que foi tomada, eu não estou aqui negando que o prefeito não foi informado, eu volto a dizer, eu faço parte do grupo político dele, o prefeito foi informado do meu desejo, ponderou algumas questões, colocou a própria questão dele ser o presidente nacional dos democratas, mas a decisão final é de Léo Prates. Então, eu assumo total responsabilidade com o movimento que eu estou fazendo. Diante dessa sua alegação de perseguição, como o prefeito se posicionou? É preciso você separar o que claramente você define, porque quando se fala perseguição a pessoas. Primeiro que o termo utilizado, salvo engano, eu coloquei tudo que eu tinha no meu histórico, nas colocações, é só você pesquisar no Google, e entreguei para o advogado fazer a petição, certo? A petição é colocada meramente sobre termos jurídicos. Então, muito diferente do que você está falando, Léo Prates, como se fosse, vamos dizer assim, uma perseguição da ditadura militar. Não é. Mas vamos lá, toda vez que eu me posicionava, alguém fazia um comentário contrário ao que eu falava. Então, naquele momento, no meu entendimento, era desnecessário algum membro do Democratas estar sempre fazendo colocações em cima de ponderações que eram minhas e hora nenhuma eu falava sobre o partido. Nós entendemos isso. Certo? O que a gente quer saber justamente se isso é um jogo para coligar com... E se tem um acordo nacional também. Veja bem, primeiro, Henrique, eu ainda não sei o partido que eu vou me filiar. Eu tenho, e aí eu vou dizer isso pela primeira vez, uma preferência pelo PDT. Mas política não se faz só com preferências. E para se fazer um casamento, é preciso que duas pessoas queiram. Nesse caso, duas forças políticas queiram. Eu tenho no presidente Carlos Lupe um amigo, me impressionou a simplicidade e o tratamento que o presidente Ciro Gomes me deu, além da questão de eu achar ele o homem público mais preparado sobre as questões nacionais no Brasil hoje. Então, essas são identidades que realmente facilitam e convergem para o PDT ser um caminho, mas não quer dizer necessariamente que ele será o caminho. E a segunda coisa é que eu respeito democraticamente a justiça, porque, inclusive, está sendo feito um processo judicial. Então, neste processo judicial, a justiça vai decidir se eu tenho razão ou se eu não tenho razão. Léo Prates tem o desejo de ser candidato a prefeito de Salvador em 2020? Isso eu respondi a você na última vez.
que eu Responda estive aí aqui. para todos nós. Vou novamente. responder com muita clareza. Primeiro, Léo Prates tem o desejo de ser candidato a prefeito. É a primeira coisa antes de você colocar a questão da temporalidade. Então, eu tenho o desejo de ser candidato a prefeito. Qual o tempo disso? Deus dirá. Se chegar em 2020, eu ficarei feliz? Ficarei. Mas se não chegar em 2020, eu também ficarei muito feliz. Porque eu volto a dizer, eu tenho, e aí já é um pouco diferente, um pensamento que, na minha visão, a gestão de Neto representa as minhas ideias. Certo? Uma vez eu fui dizer que o governo de Neto estava no centro, caminhando para a centro-esquerda, eu também quase fui espancado. Mas por que eu disse isso? Neto criou benefícios como o auxílio emergência, que é para quem perde as coisas na chuva, você tem um benefício, salvo engano, é de R$ 1.200, que você compra. Neto fez agora comigo o Sistema Único de Assistência Social de Salvador, um marco histórico aprovado na Câmara, agradeço ao presidente Geraldo Júnior, que, vocês sabem, foi todo concebido na minha gestão enquanto secretário de Promoção Social, que permite duas coisas, por exemplo. O pagamento do auxílio aluguel para a mulher em risco de morte, e para mim é o melhor modelo, é um modelo que está sendo tentado na cidade do Salvador. Aí você fala, mas Léo, e a Casa da Mulher em Risco de Morte? A Casa da Mulher em Risco de Morte, na minha visão, isso tem polêmica sobre quem atua no setor, mas na minha visão, ela prende a agredida, que é a mulher, e deixa solto o agressor, que é o homem. Então, para mim, o auxílio aluguel é o melhor modelo. Então, vai permitir o pagamento do auxílio aluguel para aquela mulher em risco de morte e vai permitir, por exemplo, o auxílio aluguel para o LGBT em risco de morte. Então, essas são políticas normalmente associadas à esquerda, mas que foram feitas na gestão do prefeito ACM Neto. Então, isso mostra o grupo heterogêneo que ele tem e o quanto isso é bom para a democracia. Entendi. O senhor também circulou em eventos do MBL, foi inclusive para São Paulo. Queria saber dessa sua ligação com o MBL e também na esfera nacional. Eu sei que o senhor não se posiciona sobre isso, mas a gente sabe que o senhor tem uma certa divergência ideológica com o presidente Bolsonaro. Queria saber se o Bolsonaro vai ter espaço aqui em Salvador na campanha do ano que vem. Olha, em primeiro lugar, em relação ao MBL, eu tenho um profundo respeito pelo MBL. O Movimento Brasil Livre tem no seu coordenador Siqueira Júnior um grande amigo. E, veja, eu volto a dizer, as pessoas podem ser amigas com pensamentos divergentes. Eu inclusive, estava conversando com o Siqueira, eu disse, Siqueira, eu penso 60%, 70% diferente de você, mas tem 30% que a gente pensa igual. Vamos ver o que a gente pode fazer junto. Aí teve um repórter até do Bocão News, e vocês são bastante astutos nisso daí, diga aí as convergências. Eu disse, princípio, não roubar, não matar. Então, vamos ver o que dessa pauta a gente pode incorporar e lutar junto. Eu fiz minha vida pública assim. Como tem pautas, por exemplo, que foram me trazidas até, vocês sabem disso, pelo vereador Marcos Mendes, que é do PSOL, que eu disse, vamos abraçar junto. Aí vou citar uma, por exemplo, que foi uma inovação que nós fizemos na Secretaria de Saúde, o cartão social para o LGBT. Você pode hoje fazer o cartão do SUS com um nome social. Então, veja, eu acho que é bom para a sociedade esses pensamentos divergentes. Agora, o que não é bom é esse ódio que está imperando no Brasil. Eu não sei fazer política sem o meu coração. E no meu coração não tem ódio, no meu coração tem amor. Então, assim, mesmo que eu pense diferente, eu não concordo, eu digo, eu não concordo, isso aqui dá para seguir, isso aqui não dá, quem me conhece vai. Então, o que não dá para na democracia é os diferentes não conversarem. Que esse é o momento preocupante do Brasil hoje. E aí, entrando na sua pergunta do Bolsonaro, eu acho que o maior erro do Bolsonaro e a minha principal divergência com o Bolsonaro é que isso aí o prefeito ACM Neto fez diferente. O presidente da República é o presidente de todos os brasileiros. Dos petistas, dos não petistas, de todos os brasileiros. Não é o candidato a presidente da República, ele é o presidente da República Federativa do Brasil. Então, esse esgarçamento sempre, especialmente nas redes sociais, é isso que eu discordo. O presidente Bolsonaro deve ser a figura, e eu estou falando em relação a meu pensamento sobre a figura do presidente da República. O presidente da República tem que ser um pacificador e um líder. É isso que eu acredito que o Bolsonaro tem que ser. Eu acho até que ele tem seus méritos pessoais. Não desconheço os méritos pessoais dele, inclusive que ganhou uma eleição praticamente sozinho. Os méritos estão postos. Mas só que o candidato Bolsonaro, você pode dizer, foi quase perfeito, porque uma pessoa realmente, numa política de um país como o Brasil, conseguir ganhar uma eleição praticamente sozinho, o cara realmente
soube fazer bem a sua campanha e tem suas qualidades. Mas ele não está demonstrando as qualidades que eu acho necessárias para ser um grande presidente da República. É isso que eu penso. O senhor acha que ele vai ter espaço aqui na Bahia? Acha, por exemplo, que é prudente trazer o prefeito Assemineto, por exemplo, trazer Bolsonaro para subir ao palanque com Bruno Reis? Eu sei que o senhor não faz parte da campanha de Bruno Reis, mas poderia... Veja, primeiro é o seguinte, o prefeito Assemineto teve uma conversa comigo, uma conversa com todas as forças, ele está fazendo pesquisas, me informou que colocaria o meu nome e que, ao final, ele decidiria o candidato. Eu disse ao prefeito que não há, da minha parte, nenhuma obsessão por cargo público, não quer dizer que eu não tenha sonhos, quer dizer que eu não tenho uma obsessão, eu não passarei por cima de amigo. Tenho no vice-prefeito Bruno Reis um bom amigo, amigo de 20 anos. Não quer dizer também, é igual aquela entrevista de trabalho. Vai você e Juliana fazer uma entrevista para o site Bocão News. Não quer dizer que naquele momento vocês dois, perante o entrevistador, não estejam disputando, mas isso não quer dizer que vocês vão falar mal um do outro, né? Quer dizer que vocês vão mostrar suas qualidades. O prefeito é esse técnico. O prefeito ficou de ter outra conversa conosco sobre essas questões e veja o que o grupo político entender que é o melhor candidato para ganhar, esse grupo heterogêneo que nós temos para ganhar a eleição, será respeitado. A única coisa que eu tenho visto é um debate muito grande sobre esse cronograma estabelecido pelo prefeito em relação a 6 de janeiro, certo? Mas em relação à construção, eu acredito que o grupo político do prefeito Assemineto estará unido nas eleições de 2020. Você toparia ser vice de Bruno? Olha, essa não é uma discussão. Como eu disse a você, eu não tenho uma obsessão por cargo público, eu não estou aqui colocando o meu nome para ser vice diferente do que façam, ou para ser deputado federal, ou para estar na chapa de 2022, como eu vi algumas leituras falando. Eu não estou fazendo política dessa forma. Eu não enxergo a política dessa forma. Eu tenho um sonho na minha vida pública que é ser prefeito de Salvador. Eu estou colocando o meu nome. Se não conseguir, sairei do jogo com a mesma felicidade que entrei. E o que eu tenho a dizer para vocês? Eu fui, como você disse, vereador por 2 vezes. Eu fui presidente da Câmara de Salvador, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, um dos orgulhos que eu tenho com o voto de Valdir Pires. Fui eleito presidente da CCJ com o voto de Valdir Pires. Esse orgulho eu tenho na minha vida, um amigo que eu fiz. Eu acho um dos maiores legisladores que esse Estado já teve, um grande legislador. Valdir fazia pronunciamentos sobre a Câmara dos Comuns em Londres. Então era um negócio assim belíssimo, você sentar, assistir, quem gosta de política. Então, são coisas que eu nunca me esqueço. Tanto que quando fui presidente da Câmara, fiz questão de fazer uma homenagem indireta a ele, porque ele era vivo na época, e dar o nome da Sala das Comissões, até pelo gesto que ele fez em direção a mim, pela história de vida também que teve de luta de mulher. Foi uma sugestão de várias vereadoras que eu acatei, que foi a Sala das Comissões de Yolanda Pires. Então, veja bem, eu não tenho uma obsessão por cargo público. Eu já cheguei mais longe na minha vida do que esperava em toda a minha vida pública. Vejam, você está falando de uma pessoa de 41 anos de idade, que foi 2 vezes vereador, presidente da Câmara mais importante do seu estado, da Câmara de Vereadores, é deputado estadual, né? Fui eleito várias vezes por vocês como um vereador mais atuante, porque eu acho que isso qualifica também. Tive projetos importantíssimos aprovados na Câmara de Vereadores, como a Lei de Tombamento, que eu divido sempre com Carlos Amorim, superintendente do IFAM, e a ex-vereadora Andréa Mendonça. Ninguém faz nada sozinho. Essa eu considero a lei mais importante conceitualmente. Fui relator das matérias mais importantes que tramitaram na Câmara enquanto vereador. Aí agradeço muito ao hoje deputado estadual Paulo Câmara, que acreditou no meu potencial naquela época. Fui relator do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Fui relator da LOUS. Então, assim, Deus me deu, e a cidade do Salvador, muito mais do que eu esperava na minha idade. Ocupei 2 secretarias, né? Saí de uma secretaria muito bem avaliado. E eu estava brincando hoje também, disseram assim, não, Léo, você está na Secretaria de Promoção Social, não está na minha índole o comodismo. Então eu gosto desses desafios aí. Estava muito bem na Secretaria de Promoção Social, recebi o convite do prefeito, eu fui consultar algumas pessoas. Não vá não, que você vai se enterrar. E hoje eu encontrei uma das pessoas, é uma bomba, você vai morrer politicamente. Eu digo, já se passaram 150 dias
e está aqui algumas pessoas que trabalham comigo, já se passaram 150 dias, eu continuo de pé e sou igual a bambu. Eu envergo, mas não quebro. Inclusive, chegaram a dizer que era uma casca de banana do prefeito Assemineto. Nunca. O prefeito Assemineto é o irmão que eu tenho na vida. Ele pensava em melhorar a saúde, entendia que naquele momento era importante o rodízio para gerar essa motivação. Tem 150 dias que eu praticamente não durmo, olhando UPA de madrugada, posto de saúde, e aí vocês da imprensa também fazem uma espécie de ouvidoria popular, então eu cobro muito aí da nossa Lélia Dourado, os boletins, as respostas, o que é que nós podemos fazer da equipe técnica, porque eu acho que ouvir é a principal qualidade do gestor. Então assim, só terminando a sua pergunta, eu acho que o candidato a prefeito do ano que vem tem que ter liberdade para escolher o vice que for melhor para este projeto político que nós defendemos, que é o projeto político que transformou a cidade do Salvador, continue e amplie as conquistas para a população, porque só continuar não adianta. Que traga realmente uma agenda, e é isso que me aproximou do PDT, que me levou a algumas conversas com o próprio PCdoB, uma agenda de futuro para a cidade. É isso que é o mais importante. Nós apresentarmos o que nós fizemos, ter uma agenda de futuro para a cidade do Salvador e aí encontrar uma cara que represente a cidade do Salvador, ou represente esse grupo político. Então, eu não tenho uma obsessão para cargo. Eu volto para a Assembleia com muita tranquilidade. Eu sempre disse, eu estou secretário, os cargos são do prefeito, os cargos que eu ocupei como secretário, a Secretaria de Saúde, quem nomeia é o prefeito, ele estando satisfeito, sou um soldado da cidade de Salvador, para mim é um orgulho poder estar servindo, mesmo uma área que eu sei que é complicado, porque veja, eu estava dizendo a uma pessoa, falar, olha, imagine aí que seu pai caiu na sua frente, Deus me livre e guarde, e você chamou o SAMU. 15 minutos, nós temos um SAMU hoje que é uma média de 15 minutos, chega na sua casa, é um dos melhores serviços da Secretaria de Saúde, certo? Mas 15 minutos para você que está vendo seu pai caído é uma vida. Então, nunca você vai enaltecer o serviço que está sendo feito, porque você está vendo o tempo que demorou para atender um ente querido e com o coração não tem razão. Então, isso é a Secretaria de Saúde. Agora, uma coisa que meu pai me disse, seu Alfredo me disse, foi uma das pessoas que eu ouvi, e pouca gente sabe, eu vou revelar a vocês, mas a segunda pessoa, o prefeito Assemineto, me chamou, a segunda pessoa que eu fui escutar se eu deveria assumir a Secretaria Municipal de Saúde foi Fábio Vilas Boas, vocês podem perguntar a ele. Consultar ele das dificuldades, levamos 1h30 conversando. O Fábio é um amigo que eu tenho antes da política, estamos em campos opostos, mas é um amigo que eu tenho. Tem me aconselhado em várias questões, temos nos ajudado, agora me mandou uma série de equipamentos para os pés diabéticos, me fez gastar um dinheiro para recuperar uma grande parte da rede nessa coisa dos pés diabéticos, que ele gosta muito de se dedicar a isso, é muito importante, porque está tendo um número grande de amputações, inclusive na Bahia como um todo, e ele está muito debruçado sobre essa questão. E nós temos feito um trabalho. Então, o Fábio foi a segunda pessoa que eu fui ouvir. Aí, Fábio, não vá. E meu pai me disse uma coisa que me marcou. Ele disse, meu filho, a gente chegou aqui, meu pai chegou aqui. Meu pai foi vendedor de caixa de fósforo na feira em Vitória da Conquista para ajudar a família. Nasceu na Rua da Misericórdia, então diz ali, em Vitória da Conquista. Meu pai veio para cá com 16 anos, bancado pelos outros. Meu pai é o mais novo de 11 irmãos. Então, você veja que lá em Conquista, naquela época, não tinha televisão. Então, meu pai é o mais novo de 11 irmãos. E os irmãos se cotizaram para mandar ele para Salvador. Ele se formou em engenharia. E a minha família é a prova, e eu acho que esse é um dos legados fortes que a Assemineto deixa, é o investimento em educação, do que a educação faz na vida de uma família, não é de uma pessoa. Meu pai foi o único que se formou dos 11 irmãos, e aí se sentiu na obrigação de ajudar outros primos, sobrinhos. Eu tenho 48 primos. E quando eu nasci, eu tinha 8 primos morando no meu apartamento, 3 quartos ali na Avenida Santo Inário. Meu pai é servidor público, foi servidor da Companhia das Docas, e eu sempre brinco com meu pai, porque meu pai não queria que eu fosse político, fosse engenheiro, que ele é engenheiro, eu sou engenheiro, e todo pai quer que o filho siga, e a decepção dele foi eu vir para a política, mas hoje ele até tem uma alegria muito grande. E eu disse, meu pai, quem me fez político foi você, brincando com ele algumas vezes. Porque quando eu chorava no berço, era um comício, 8 pessoas dormindo no mesmo quarto. Então, assim, meu pai me disse, essa cidade já foi tão generosa com a gente, Deus já foi tão generoso. Se você, meu filho, for para lá, fizer o melhor que você pode e tiver que terminar sua carreira lá, termine com felicidade. Então é isso que, essa mensagem que ele me deu naquele dia me emociona. Essa mensagem que ele me deu naquele dia é a mensagem que eu carrego na minha alma. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Tá aqui algumas pessoas, como eu disse, que trabalham comigo. Primeiro dia que eu cheguei na Secretaria, Henrique, de Saúde, eu cheguei 6h30 da manhã. Você pode perguntar a Zé Eduardo, inclusive.
Zé Eduardo deu isso na metrópole. Cheguei 6h30 da manhã. Foi mulher chegando com o cabelo molhado, homem botando a camisa por cima, e abre porta, e gente correndo que não sabia meu estilo. Por quê? Porque meu pai me ensinou, se lidera pelo exemplo, não se lidera pela palavra. A minha mensagem ali era de dizer assim, nós vamos fazer o melhor que nós podemos. Pra você ter uma ideia, você estava falando, Lélia, um dia se retou comigo, que saiu 8 horas da noite de um sábado, e não pôde tomar aquela cervejinha de fim de semana, só deu domingo. Então, mas isso, você motiva, você trabalha feliz, você trabalha dedicado. Eu acho que não tem nada melhor do que servir as pessoas. Então, assim, eu sei que com minhas qualidades, com meus defeitos, sou humano, com qualquer um erro, com meus erros, com meus acertos. Eu tenho feito o melhor que eu posso. Se não fiz melhor, é porque eu tenho minhas limitações que são humanas. Mas estou fazendo o melhor que estou. Estudo muito, já li vários livros sobre SUS, inclusive um presenteado por Fábio Vilas Boas, Sistema Único de Saúde, de Lenil Cunha e Guido Carvalho, eu acho que o título é esse, falando sobre todo o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Foi o primeiro livro que eu li, foi me presenteado por Fábio, está lá autografado por ele, e foi um grande presente. Gosto de estudar muito, trabalho muito, então assim, procuro ter as condições humanas que Deus permite para fazer o melhor. Se não fiz o melhor é porque tenho limitações também que Deus me deu, e essas são intransponíveis. Mas eu gosto muito de tentar testar os meus limites e sempre testo bastante os meus limites e tenho dormido cada vez menos e feito a equipe dormir cada vez menos. Vamos trabalhar mais, Lélia Dourado. Léo, já que a gente está fazendo um balanço aí de 2019, dentro de todas essas movimentações que você fez no ano, qual foi o momento mais difícil para você? Rapaz, com certeza foi essa decisão de ir para a Secretaria Municipal de Saúde. Ainda ontem eu conversava com um amigo que trabalha na área de comunicação e ele estava me dizendo, você é corajoso, você tem futuro, na opinião dele. Você muitas vezes é destemido, eu acho até demais. Eu realmente sempre digo, peco por ação, não peco por omissão. E eu, se eu fosse você, tinha ficado na Secretaria de Promoção Social, porque a saúde é sempre um problema. E o vereador César Leite, que é uma pessoa que também pensa um pouco diferente de mim, mas é um cara que eu gosto de ouvir, porque milita muito na saúde, me ensinou um teorema que está e foi o ministro Mandetta repetiu na hora que eu estava lá, que eu gosto muito de frase, o César Leite me disse, está dentro do juramento dos médicos, que é uma fala de um filósofo grego chamado Hipócrates, que deu origem à medicina. E a medicina é tão interessante que surge da filosofia, né? E aí, isso aprendi com o César Leite, eu gosto muito de ouvir, então vou reproduzir mais ou menos o que ele me disse. Diz que está no juramento do médico. Se você puder curar, cure. Se você não puder curar, controle. Não é literal, mas se você não puder curar nem controlar, seja solidário. E a minha forma de ser solidário é acompanhar a abertura de posto de saúde, de ser solidário com o meu povo, é trabalhando muito, é chegar cedo no posto de saúde, é ver os problemas, tentar resolver os problemas, porque vocês podem ter certeza, qualquer problema que chega à imprensa, qualquer problema, pelo menos tentar resolver, Léo Prates está tentando. Então, é dessa forma que eu tento, é dessa forma que eu busco fazer o melhor. Então, com certeza a saúde foi a decisão mais difícil. A decisão mais difícil de eu tomar, porque eu fui colocado à prova, primeiro, por um pedido do prefeito, né, dele querer achar que naquele momento, porque Luiz Galvão fez um belíssimo trabalho, Zé Antônio fez um belíssimo trabalho, mas naquele momento o meu perfil era o mais adequado. E do outro lado, pensar em mim, como político, né, porque é uma área bastante complexa, é a área mais difícil e é a área onde tanto o governo do estado, prefeitura, governo federal, sempre vai ter queixas e reclamação. Com certeza a área mais difícil do governo e a área que tinha tido uma série de dificuldades durante esses anos, mesmo com a capacidade e o brilhantismo dos secretários que passavam. Então, eu considero essa a decisão mais difícil que tomei, talvez, e aí, Juliana e Henrique, na minha vida pública. No início do programa eu até falei, né, que quando você assumiu o cargo de deputado estadual por 2 dias, todo mundo sabe, você mesmo já disse que tinha aquela vontade de assumir. Estava enlouquecido. Mas, a pedido do prefeito ACM Neto, você tocou esse barco aí para ser secretário. Você considera também esse um dos momentos mais difíceis e você se arrepende ou você acha que ali que realmente
foi acertada? Não, a decisão de vir para a prefeitura, apesar de realmente ali eu estava muito empolgado para ser deputado estadual, foi muito acertada. Eu tive metade da minha votação aqui na cidade de Salvador, eu construí minha história da cidade de Salvador, eu fui votado em 343 municípios, eu calculo que dos 343, apenas 40 foram trabalhos políticos que eu fiz, os outros 303 foram reflexos de Salvador. Então, se você pegar esses 303, mais esses 26, 27 mil votos que eu fiz em Salvador, isso vai lhe dar a conta de que a cidade do Salvador acabou sendo o fator preponderante para a construção política que eu tive, inclusive no interior da Bahia. Então, foi acertada a minha decisão. Mas foi um momento difícil. Pense que eu passei um ano lutando para ser deputado, era uma eleição extremamente complicada. Depois que o prefeito deixou a eleição, muitos acreditavam que eu não ganharia, a verdade é essa, né, que eu não venceria as eleições, apesar de eu fazer justiça aqui no Bocão News, vocês sempre me colocavam como um dos potenciais eleitos dentro daquela eleição. Lutei aquele trabalho todo e aí recebi esse convite. Tinha feito, nas escutas que eu fiz, eu fui o recordista de apresentação de projetos em um dia, né, porque foi no mesmo dia, foi 61 proposições legislativas. E aí, você recebe aquele convite que realmente é um dilema. Agora, foi acertado também para o quê? Porque eu acho que eu estou qualificando, como vocês falaram, o meu currículo pessoal para a política também. Há um ano atrás, talvez não, mas hoje eu me sinto pronto para ocupar qualquer cargo público. Agradeço a essas oportunidades, as dificuldades que vivi, os erros que tive, porque você aprende com os erros também. Tem uma psicóloga amiga minha, que é mãe de um cunhado meu, né, Felipe, que diz o seguinte, que o sim não é educativo, o não é educativo. Então, parafraseando ela e mudando um pouquinho, o acerto não é educativo, o erro é educativo. E você tem que ter humildade para aprender com seus erros e saber fazer essa análise. Então, assim, aprendi muito durante esse ano, acertei, errei, e eu acho que esse ano me preparou para qualquer cargo público que eu puder, que eu tiver a oportunidade de ser candidato, além de ter qualificado o meu currículo para a própria população, que é quem vota. Porque a população hoje está se perguntando quem tem condições de ser prefeito, porque tem que se fazer justiça. O prefeito ACM Neto trouxe o nível de exigência da cidade de Salvador para um nível muito alto. Então a régua está muito alta. Eu sempre digo que qualquer que seja o próximo prefeito de Salvador vai ter uma sombra muito grande, porque ACM Neto foi um extraordinário prefeito. Eu também não posso deixar de perguntar sobre os adversários, né, eventuais da sua campanha, e um deles é o pastor Sargento Isidoro, que inclusive aparece muito à frente nas pesquisas. Queria saber se ele é uma ameaça ao grupo, e como é que você vê essa liderança? Por que o Isidoro está liderando nesse momento? Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante se ver, por exemplo, que eu acredito que hoje você tem assim, eu não estou fazendo uma análise quantitativa, eu estou fazendo uma análise qualitativa das matérias da imprensa, você tem 5 candidatos que se posicionam muito bem em relação à imprensa, que é o Bruno Reis, o Sargento Isidoro, o Guilherme Bilintani, o Geraldo Júnior e eu, né? Apesar de eu não ter a condição de pré-candidato, a imprensa sempre posta dessa forma, né? Eu nunca me lancei pré-candidato, nem apenas falei de um sonho que está no meu coração e isso eu buscarei sempre a verdade. O que traz essas 5 pessoas a terem um destaque? O que essas 5 pessoas têm em comum? O trabalho pela área social. Se você olhar, pegando a área social macro, que é saúde, educação e a própria o social, Secretaria de Promoção Social, essas 5 pessoas têm uma convergência muito grande. Bruno Reis foi secretário de Promoção Social, Sargento Isidoro tem um trabalho social muito grande na questão da pessoa usuária de substâncias psicoativas. Você pega o Guilherme Bilintani, foi secretário de Educação, o Geraldo Júnior busca sempre essa atuação próxima das pessoas e na área social, e a Câmara acaba amplificando, eu fui presidente da Câmara, também acaba amplificando a capacidade de articular, e você tem a mim que fui presidente da Câmara, secretário de Ação Social e hoje estou na Secretaria de Saúde. Então, se você pegar essas 5 pessoas que estão tendo maior visibilidade, vamos dizer assim, a palavra é essa, na imprensa, todas têm essa convergência. Eu credencio isso a um trabalho muito pessoal. Você tem que ver que o Sargento Isidoro também disputou a eleição. Nesse momento está se vendo know-how, ou está se vendo
recall, melhor dizendo. Então o Sargento Isidoro disputou a última eleição, diferente de todos os outros que eu falei aqui, o Sargento Isidoro já disputou. Então se você pegar, fora Bruno Reis, Sargento Isidoro e Lídice da Mata, que apareceram bem, disputaram a eleição, certo? Eu, inclusive, na última pesquisa, se você fizer uma análise não só quantitativa, mas qualitativa, fiquei muito feliz e estou muito agradecido ao povo de Salvador. Eu queria aqui de público agradecer ao povo de Salvador. Porque eu sou o único aqui também que não me coloquei como pré-candidato, não fiz nenhum evento público, não convidei nenhum deputado para me apoiar, não pedi nenhum vereador para me apoiar, nem nenhuma liderança política. Ninguém. Eu acredito isso ao trabalho que eu venho fazendo desde a presidência da Câmara, porque ali eu tive a oportunidade também de mostrar as minhas qualidades, os meus defeitos também, mas as minhas qualidades, e todo esse cabedal que eu fui construindo dentro da secretaria, por isso que eu acho que a decisão foi acertada. Mas também tem um outro fator que são as suas próprias movimentações, né? O senhor é muito ativo nas redes sociais, divulga muita foto de reunião, então eu acho que isso também fomenta a imprensa. Isso é intencional da sua parte? Para justamente viabilizar o seu nome para a campanha? Não, veja, primeiro minha rede social, eu acho que desses 5 foi a mais fraca. Se você pegar, eu acho que Bruno tem uns 45 mil seguidores, eu acho que Isidoro, eu não acompanho a rede social de Isidoro, mas eu sei que Belintani passa de 50 mil, Geraldinho passa de 50 mil. Eu estou falando do conteúdo. Aí você pega... Não, mas eu estou dando um exemplo. Você falou da minha atuação em rede social. Acho que eu tenho 20 mil pessoas que me seguem Estou falando em termos de Instagram. Não é só isso, Henrique. O que eu acho? Eu volto a dizer a frase que eu tenho. O que me colocou, eu peco por ação, não por omissão. Então eu sempre me posiciono. Vocês podem ver que você pode dizer assim, não gostei muito da resposta de Léo. Mas eu sempre me posiciono. Eu sempre estou dizendo o que eu penso sobre aquelas questões. Porque essa coisa que você fala das reuniões, desde a presidência da Câmara, porque vamos lá, antes eu já fazia isso, vocês podem se lembrar que as principais matérias de ACM Neto, e aí, poxa, vocês me permitam dividir com o Joseval Rodrigues, que foi um grande amigo na parceria da liderança da Câmara, e ali a gente construiu uma marca juntos, que assim, nós cumprimos todos os compromissos que foram feitos com a oposição. Ali a gente começa a construir uma marca de diálogo, de negociação, de tudo, e ali eu comecei a construir amigos, certo? Ali eu comecei a construir amigos, certo? Então o que acontece? Essa minha marca não é de agora também. Apesar de, na época, estar afiliado ao Democratas, eu militei no movimento estudantil muito ao lado do PCdoB. Veja, eu militei do lado do PCdoB e porque o PT e o PCdoB no movimento estudantil são opositores. Então, a gente tinha uma divergência mais forte com o PT, eu falei, não, eu vou para o campo de cá, que era quem tinha chance de ganhar a eleição. Fui secretário-geral do DCE da UFBA pela chapa da UJS, que é do PCdoB. Então, assim, é claro que num acordo político eu era afiliado ao DEM, nunca fui filiado ao PCdoB, diferente de que muita gente pensa. Então, assim, eu não estou fazendo nada, só deixando claro, eu não estou fazendo nada de diferente do que eu fiz na minha vida toda, certo? Então, as redes sociais apenas, depois do advento das redes sociais, essas coisas começam, e aí, Henrique, eu concordo com você, a se tornar pública. Porque as pessoas também cobram. Na rede social, e veja, e é importante... É isso. E as pessoas também cobram, a imprensa também cobra. Tem dia que eu não tenho postagem, tem colega seu que me liga. O que aconteceu? E aí eu vou revelar, já que ela falou aí, ó. Ela também. Ela me liga, o que aconteceu? Então veja. A rede social também é um instrumento de transparência na sua atuação. Então, o que eu quero dizer às pessoas que votam em mim? Que elas não estranhem eu estar conversando do PSL ao PCdoB, ao PSOL. O que eu achar que tiver convergência, que eu posso construir uma melhoria da sociedade dentro daquilo que Léo Prates acredita, eu não quero que todo mundo acredite, mas dentro do que Léo Prates acredita, eu farei. Eu tive conversando há pouco, você falou da questão de Bolsonaro, com o ministro Mandetta, tem me ajudado. Tem me ajudado. Fizemos uma pactuação que aumentou o teto de Salvador em 43 milhões, vocês noticiaram isso. Vamos conversar agora no mês de dezembro para ver se em janeiro e fevereiro o governo federal nos manda 35 médicos. Então, o que for bom dentro do que eu acredito e eu tiver que conversar com o que quer que seja para melhorar a vida das pessoas, eu farei.
Agora eu vou fazer só uma pergunta A última. quente, a última que estava muito estourada. Mas a pergunta para encerrar mesmo. Vai. O senhor tem amizade com a Semineto há mais de 30 anos, né? Amigos de colégio. Considero um irmão. E, pelo que estamos vendo, Bruno Reis foi escolhido e chegou depois. Eu ouvi essa história nos bastidores, né? De que haveria um ciúme aí do senhor com o Bruno Reis. Queria saber como é que o senhor vê esse cenário. Primeiro, isso aí é quem está achando que já perdeu as eleições, querendo dividir eu e Bruno Reis. Isso não vai acontecer, isso não quer dizer que nós não vamos disputar em determinado momento, isso quer dizer que nós vamos sempre nos respeitar como amigos que somos, certo? Não existe nenhum tipo de ciúme. E eu volto a dizer, nas convenções nós estaremos unidos, certo? O meu desejo, lógico, e eu tenho que ser verdadeiro, é ser escolhido pelo grupo. Mas na hora que o grupo majoritariamente decidir por Bruno Reis, será o candidato de todos, certo? Agora, isso não quer dizer, é como eu lhe falei da questão do entrevistador. A Semineto é nosso entrevistador. Isso não quer dizer que em determinado momento a gente não possa, Bruno colocar o nome dele que é legítimo, eu colocar meu nome que é legítimo. Agora, isso não quer dizer que vai haver rusga ou ciúme. Ao contrário, eu acho que Bruno tem todo o direito legítimo dentro do grupo de ser escolhido. Porque eu e ele, se você pensar agora partidariamente, começamos juntos na Juventude do Democratas. Então, antes de sermos assessores de Neto, que nós fomos assessores enquanto Neto foi deputado federal, nós fomos militantes da política, apaixonados pela política. Temos 20 anos de convivência, 20 anos de amizade. Agora, eu lhe falei sobre a entrevista. Isso aqui é igual a Highlander, só vai restar um. Então, veja, a Semineto vai, na hora certa, dar o seu veredito. Nós vamos conversar, lembrando que eu vou ter toda uma liturgia em relação a um partido que eu irei fazer parte. Eu ainda não decidi, eu disse isso a você, não decidi não. Não finalizei as conversas que estou tendo. Disse a vocês que a minha preferência é pelo PDT, mas também dependo da justiça. Feito esse movimento, o partido passará a ser um espectro importante das minhas decisões e das minhas conversas. Eu não farei nada de maneira autoritária. Então, o que eu digo a vocês? Na minha bússola, terei sempre, como norte, o prefeito Semineto, o povo de Salvador e o meu bom Deus, que foi muito generoso comigo. E o nome dessa bússola será o partido que eu estiver filiado, que faz parte dessa construção. E eu estou sendo muito claro nas colocações que eu estou fazendo a todos os partidos que eu estou conversando sobre a possibilidade de filiação. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, não haverá, eu volto a dizer, nas convenções, Léo Prates e Bruno Reis estarão unidos. Ok. Muito obrigada pela sua participação aqui. Ano que vem a gente vai apertar mais ainda. Já começamos. Se for assim, eu vou logo falar que Tiziana é minha assessora de comunicação. Não marque entrevista do Bocão News. Nada, que nada. Léo, muito obrigada, viu? Trajetória realmente bacana sua, principalmente nesse ano. Obrigado a vocês. Uma satisfação imensa estar aqui em Bocão. Eu quero dizer o seguinte, que eu volto a relatar. É muito importante esse trabalho de vocês, porque mostra todo o esforço que a gente está fazendo para a população entender as dificuldades do que nós estamos vivendo. No outro momento eu quero falar sobre saúde, que nós falamos poucos hoje, mas o que mais interessa é assim, eu acho que o Bocão cumpre o seu papel, o site Bocão News cumpre o seu papel de levar informação e transparência à população. Acho que esse debate é importante para explicar o arrazoado de tudo que nós estamos vivendo, para quem não está acompanhando os bastidores como vocês, entendam que nós estamos vivendo para compreender um pouco do nosso processo decisório. Então, quero desejar a vocês um feliz 2020, né? Porque essa é a última entrevista do ano. Desejar um feliz 2020, um feliz Natal e que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada. Inclusive, acho que essa foi a entrevista mais reveladora de Léo Prates. Verdade, de todas, gostei muito, viu? Eu cubro a Câmara há 3 anos, eu acho que se desnudou bem aqui na entrevista. A ideia é essa mesmo, né? A gente trazer um pouco mais do que a gente, além do que a gente já cobre diariamente, né? Conhecer mais a figura como pessoa de verdade. Obrigada, viu, Léo? Obrigado a você. E você acompanha essa entrevista e todas as outras informações no bnews.com.br. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.